Para mim, sim. Pronto, eu pensei em fazer da seguinte forma. Eu daria aula de hoje e, posteriormente, eu faria uma revisão da aula passada. O que é que vocês acham? Para quem teve dúvidas e tal. Quem não teve dúvidas, então pode sair da aula depois que eu acabar essa aula de hoje. Dá certo assim? A minha internet falhou, não entendi o que você falou. Só um minuto. Só um minutinho que eu tô. Pronto. Compartilhar aqui a tela. Sim, voltando. Eu pensei em quando terminar a aula de hoje, eu fazer uma pequena revisão, assim, mais rápida, digamos, da aula passada. Aí, caso vocês não tenham dúvidas, enfim, e queiram sair, pode sair. Quem tiver dúvida e quiser assistir a revisão, pode continuar. Entenderam? Sim, entendi. Pronto. Outra coisa, antes de começar. Geralmente, as minhas aulas elas são mais rápidas. Por quê? Porque essa matéria ela não tem tanto conteúdo assim. Aí, para dividir entre cinco aulas, cinco aulas, aí fica um pouco mais rápido. Que eu acredito que também seja bom, né, para quem tem outras coisas para fazer. Na outra turma, eles gostaram bastante de ser rápido. Vou dar início, né? Continuando a matéria de densitometria óssea, e hoje é a aula 2. Hoje a gente vai ver um pouco dos exames, de forma bem ampla. Pronto. Quais são os objetivos do exame de densitometria óssea? Como a gente viu na aula passada, o objetivo dele é avaliar o grau de osteoporose, indicar a probabilidade de fratura, possibilitar a obtenção de perda óssea através do tempo. O que seria isso? Quando o paciente vai fazer um exame de densitometria, ele mais jovem, ele pode ficar acompanhando a cada 2 anos, como havia falado na aula passada. Geralmente o exame é feito a cada 2 anos. A cada 2 anos ele vai vendo se o osso dele está com perda óssea, ou se já está com grau de osteopenia, ou possibilitando a chegar à osteoporose, enfim, também esse é o objetivo do exame. A pessoa possibilitar a obtenção de perda óssea através do tempo. O exame também tem o objetivo de auxiliar no tratamento. O que seria esse tratamento? Tratamento de osteopenia, tratamento de osteoporose, tratamento de fraturas devido a essa perda óssea. Vocês entenderam essa parte? Sim. Certo. Preparo para o exame, né? Quais são os preparos necessários para o exame de densitometria? Evitar usar com botões ou fivelas de metal, porque, como qualquer exame radiológico, esses tipos de objetos eles aparecem na imagem. Como também evitar usar joias, como colares e pulseiras.
Eu não sei se vocês já tiveram estágio, mas geralmente quando a gente vai fazer exame de tórax, a gente sempre avalia se o paciente está com algum objeto no pescoço, né? Da mesma forma, é na densitometria óssea. Evitar usar sutiãs com arcos de ferro. Também, tudo que tem objeto de metal, de ferro, enfim, qualquer coisa, aparece no exame de densitometria. É recomendado também que a pessoa não tome qualquer suplementação de cálcio no dia. O que é essa suplementação? Suplementação alimentar, como aquela suplementação de academia, geralmente tem alguns tipos de suplemento que contém cálcio, então a gente tem que evitar de tomar essa suplementação no dia que for realizado o exame. Os pacientes que realizaram exames radiológicos com contraste deverão aguardar no mínimo uma semana para agendar o exame, aquilo que eu havia falado na aula passada. Tem alguém? Deixa eu ver se tem alguém querendo, hein? Alguém falou? Aqui eu não tô vendo o slide. Alguém mais não tá vendo? Assim, não, agora tá passando. Não Passou tava agora passando. também pra mim. Pronto, deixa eu ver aqui de novo. Tá passando? Tá. Quem falou que não estava passando, agora já está passando? Tá, aqui tá Tá na parte passando. do preparo. Está em preparo? É, Está passando de forma errada. Pronto. Está em preparo ainda, né? tá. Sim. Conseguiram ver agora? Ou ainda está em preparo? Ainda tá em preparo. Só um minuto, gente. Vou parar aqui a apresentação e. Pronto. Está em preparo, né, para vocês? Preparo para o exame. Pronto. Passou? Sim. Pronto. Vou começar aqui do que é recomendado. Vocês conseguiram ouvir o que eu estava falando, né? Explicando dessa parte? Sim. Pronto. É recomendado também que a pessoa não tome qualquer suplementação de cálcio no dia. Já expliquei o porquê. Os pacientes que realizaram exames radiológicos com contraste deverão aguardar no mínimo uma semana para agendar o exame. É aquilo que eu falei na aula passada. Quais são esses tipos de contraste? Aqueles contrastes como iodo, como boro, entendeu? Como é feito o exame? A densitometria óssea pode ser feita por um técnico em radiografia ou um médico capacitado em densitometria óssea. Professora, a gente que faz o curso básico de técnico em radiologia, pode fazer? Não. Só com o curso de capacitação ou alguma especialização. No momento do exame, você será solicitado para trocar de roupa por uma vestimenta do hospital, própria para fazer o exame. Essa vestimenta, ela varia muito, dependendo de qual tipo de roupa você está usando.
Então, se você está usando algum tipo de roupa que não interfere em nada no exame, então você não precisa trocar e usar essa vestimenta. Aqui na foto vocês podem ver como é a vestimenta. Aquela vestimenta básica de qualquer hospital. Vocês entenderam essa parte? Só dizer sim ou não. Sim, Eu sim. entendi. Certo. Quando eu falar assim, vocês entenderam? Você responda sim ou não. Se não entenderam, eu vou repetir tudo de novo. Geralmente, a densitometria óssea costuma ser feita por um técnico em radiologia e dura cerca de 5 minutos, sendo 10 minutos quando realizado em corpo inteiro. Vocês lembram que existem 4 tipos de densitometria, que é a densitometria de antebraço, a de coluna, a de fêmur proximal e a de corpo inteiro. Todas essas fora, a de corpo inteiro dura 5 minutos e a de corpo inteiro dura 10 minutos. O técnico pede para o paciente deitar-se no aparelho sobre uma mesa acolchoada e posiciona as pernas em um suporte de esponja, ajustando a pelve e a coluna vertebral do paciente. Se vocês observarem aqui na imagem, na próxima aula a gente vai estudar sobre o aparelho. Então, aqui a gente está estudando mais sobre o posicionamento do paciente. Ele está aparentemente numa mesa confortável, né? Eles colocam esse suporte aqui que não interfere na imagem. Aqui é o paciente deitado com a vestimenta e com a cabeça apoiada. Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Não. Certo. Vamos para o próximo. O laser do aparelho passará em zigue-zague sobre os órgãos a serem analisados, de acordo com o que o médico pedir, de acordo com o exame que o médico solicitar. Irá deslizar nos seus ossos e medir a quantidade de radiação que eles absorvem. No caso, assim como na radiografia, no raio-x, cada tipo de paciente tem uma quantidade de radiação diferente. Durante esse momento, o paciente é exposto a níveis de radiação baixos e seguros, que serão necessários para a formação das imagens. A radiação da densitometria óssea ela é muito baixa. Na próxima aula, eu vou explicar bem direitinho como funciona todo esse processo. Logo após a finalização do exame, o paciente é liberado para seguir com suas atividades normais do dia a dia, sem restrições. Então, quando o paciente faz a densitometria, ele pode ingerir suplementação de cálcio, ele pode fazer pode fazer algum exame que contenha contraste. Então, pode seguir normalmente. Na aula passada eu expliquei o porquê que o paciente ele não pode fazer exame com contraste, porque interfere na densitometria. Mas caso o paciente vá fazer, por exemplo, uma ressonância pós a densitometria, não existe nenhuma restrição. Ele pode fazer normalmente. Vocês entenderam essa parte? Sim. Sim. O teste de densitometria óssea deverá ser feito em pelo menos 2 ossos diferentes, de preferência o quadril e a coluna. Por quê? Porque o médico vai avaliar qual será a perda óssea do paciente em 2 locais diferentes, em 2 ossos diferentes.
O osso do quadril, que é o fêmur proximal, se vocês tiverem, eu não sei se vocês estão lembrando muito da aula passada que eu mostrei, mas eu vou mostrar de novo. Ele é um pouco bem mais denso, bem mais, vamos dizer, maior na espessura do que o da coluna vertebral. Então, o médico ele sempre avalia, ele pede o exame em dois locais diferentes, justamente para avaliar se um local está tendo uma perda óssea diferente do outro. No caso das crianças, é feito o scanner do corpo inteiro e coluna, ou seja, densitometria óssea de criança é feito no corpo inteiro da criança e na coluna vertebral. A densitometria óssea não causa dor, ou seja, ela é indolor, assim como qualquer exame radiológico, né? Que as pessoas ainda têm muito esse tabu de achar que dói, ou de achar que vai sentir. Como vocês já sabem, exame com radiação não tem nenhum efeito colateral e também, efeito colateral não, perdão, não causa nenhum tipo de dor. Se você tem dor nas costas, pode ser desconfortável ficar parado durante a verificação. Vamos mostrar aqui. Consequentemente, para uma pessoa que tem muita dor nas costas, né? Talvez a posição seja um pouco desconfortável, como vocês podem ver aqui na foto. Mas eu acredito que não seja nada demais, dependendo do grau de desconforto, né? Que o paciente tem. Vocês entenderam essa parte? Sim. Pronto. A duração do exame. Já passou no outro, né? Não tinha visto. Mas, como eu falei, o exame dura em média 5 minutos para coluna e fêmur e 10 minutos para corpo total, ou seja, para corpo inteiro. Como o exame de densitometria óssea é interpretado? O exame de densitometria óssea avalia como resultado final a resistência óssea. Por sua vez, a resistência óssea é o resultado da qualidade do osso, ou seja, da densidade mineral óssea. Aí está explicando o que é a densitometria óssea, né? Que é um exame que avalia tanto a densidade do osso, a densidade mineral, quanto a resistência. Caso aquele paciente já tenha osteoporose, ele vai avaliar também a resistência do osso. Geralmente, quando o paciente já tem osteoporose, ele tem um risco maior de fraturas. Ainda não existe um método para medir com exata precisão a resistência óssea. Portanto, a DO, densitometria óssea, é usada como uma medida aproximada, visto que nela essa precisão se aproxima de 70%. Apesar da densitometria óssea ser um exame de qualidade, que ele avalie com precisão a resistência e tal, essa precisão, ela não é, ainda não existe um método, né, que avalie a precisão 100%. Então, mesmo assim, apesar da densitometria não avaliar 100%, ela avalia aproximadamente 70%, mesmo assim, ele ainda é um exame preventivo, um exame que ajuda no risco de fraturas, enfim, tudo que eu já expliquei a vocês.
Vou explicar novamente, porque talvez vocês não tenham entendido muito bem essa parte. Vamos lá. Ainda que a densitometria óssea ela seja um exame que avalia a qualidade do osso, a resistência óssea, ela não é 100% exata na sua precisão. Ela é, em média, avalia em média 70% dessa resistência óssea e dessa densidade mineral óssea. A DO, a DO de um paciente é comparada com a de outros pacientes através de duas notas, T-score e Z-score. Eu vou explicar nos próximos slides o que é cada nomenclatura dessa. Então, repetindo, a densitometria óssea de um paciente é comparada à de outros pacientes através de duas notas, a T-score e a Z-score. São usadas desvios padrões numéricos positivos e negativos. Eu não sei se vocês já viram, quando vocês vão fazer um exame, vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Quando vocês vão fazer um exame de sangue, por exemplo, vocês, vocês já viram que vem uma tabela assim do lado que é normal, de quanto é normal, e a tabela de quanto deu o seu, aí geralmente você sempre faz essa comparação, do mesmo jeito é na Sim, já. densitometria. Pronto, do mesmo jeito é na densitometria. São usados desvios padrões positivos e negativos. Positivos é quando está tudo ok de acordo com aquela tabela, e negativos é quando não está. No geral, quando a pontuação do paciente está em um DP é desvio padrão, abaixo do normal, aumenta o risco de fratura. Consequentemente, né? Se o paciente está com aquele desvio, ou seja, com aquela densidade óssea mineral bem abaixo do normal, então, consequentemente, aumenta o risco de fraturas. Por exemplo, um paciente com TS-score menos 1 DP, menos 1 desvio padrão, tem maior risco de fraturas do que um paciente com T-score 0 DP. Eu vou explicar um pouco essa questão quando a gente vê a tabela. Mas eu vou especificar aqui um pouco para ficar mais fácil. Vou dar um exemplo aqui totalmente fora do que a gente está estudando, mas talvez vocês entendam. Quando você vai falar de graus, né, de temperatura, você sabe que tem a temperatura abaixo de zero e a temperatura acima de zero. Acima de zero sempre vai ser positivo. E abaixo de zero sempre vai ser negativo. Então, um paciente, quando ele está com AT score menos 1, consequentemente, ele tem maior risco de fraturas de um paciente com zero. Porque esse zero aqui, ele ainda vai estar positivo. Quando é menos 1, sempre vai ser negativo. Vocês vão entender um pouco na tabela, mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Sim. Sim. Pronto. Vocês entenderam essa parte? Tem alguma dúvida nessa questão aqui dos 70%? Não. Pronto. Posso pular, né? Vamos lá. Agora a gente vai explicar um pouco sobre o que é TS-score e Z-score. O que é e quais as diferenças, né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, define a osteoporose com base nessas pontuações, como mostramos na tabela a seguir. Essa tabela aqui, pronto. A tabela de TS
T-score e a tabela de Z-score. Aí tem aqui a pontuação e a definição. O T-score é a nota da densidade óssea do paciente comparada a adultos e jovens do mesmo sexo e etnia. O que seria isso? Essa nota ela é comparada a paciente do mesmo sexo. Então, pode ser em diferentes idades. Tipo, você faz a densitometria e seu osso é comparado eu tenho 20 anos, né? Meu osso é comparado a uma pessoa mais jovem, por exemplo, de 18 anos, de 15 anos. A densitometria, vou explicar melhor para vocês. A densitometria, ela sempre é avaliada nessas duas nomenclaturas aqui, a TS-score e a Z-score. Então, sempre vai ser baseada nessa tabela aqui. A primeira comparação que eles fazem eles comparam o seu osso com adultos jovens, no caso, com pessoas mais jovens que você, só que do mesmo sexo. Já o Z-score é a nota da densidade óssea de um paciente comparado com as pessoas da mesma faixa etária, sexo e etnia. No caso, já a Z-score, ela é comparada a pessoas, o seu osso é comparado, a sua densidade óssea é comparada a pessoas que têm a mesma idade que você e o mesmo sexo. Vocês entenderam? Eu queria que você explicasse de novo, porque a internet aqui está muito ruim e cortou basicamente tudo. Pronto, vou explicar novamente, do início. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, define a osteoporose com base nessas pontuações, como mostramos na tabela a seguir. Essa tabela aqui, ela vai definir a T-score e a Z-score. Como eu havia falado, os exames de densitometria, elas sempre vão ser comparados a essa tabela, de acordo com essa tabela. Vou explicar agora o que é cada um. O T-score é a nota da densidade óssea do paciente comparada a adultos e jovens do mesmo sexo e etnia. Ou seja, o T-score, ela é comparada, o seu osso, a sua densidade óssea, é comparada a pessoas mais jovens que você. Como está avaliando o seu grau de densidade óssea. Já o Z-score é a nota da densidade óssea do paciente comparado com as pessoas da mesma faixa etária, sexo e etnia. Ou seja, seu osso, sua densidade óssea também vai ser comparada a pessoas da mesma faixa etária que você. Essa densidade óssea é de adultos que não tem nada, de adultos que são saudáveis, que têm um osso saudável. Da mesma forma, de jovens, na verdade. Da mesma forma, são de pessoas da mesma faixa etária que você. Seu osso vai ser comparado a pessoas que têm o osso saudável. Vocês entenderam? Entendi. Pronto, vou explicar a tabela. Aqui é a pontuação, né? Maior ou igual que menos 1 dp é normal. Entre menos 1 a 2,5 dp, já é osteopenia. Menor ou igual que menos 1,5 dp já é osteoporose. Menor que menos 2,5 dp com fratura por fragilidade, ou seja, aquele osso que já é frágil e que já tem fratura,
já é uma osteoporose severa. Já na tabela Z-score, a pontuação é da seguinte forma: maior ou igual que menos 2, que 2,0 dp é a densitometria óssea dentro dos limites esperados para a idade. Maior que menos 2,0 dp é densitometria óssea abaixo do esperado da idade. Entenda. Você lembra o que eu falei aqui em Z-score, que o seu exame ele é comparado de uma pessoa normal que tem a mesma faixa etária que você, é justamente essa definição aqui. Maior ou igual, que isso aqui é só questão meio burocrática, porque vocês não vão avaliar isso aqui. Quem vai avaliar isso aqui é o médico. Dentro dos limites esperados por a idade. Então, se você vai fazer exame de densitometria óssea, seu osso é comparado e você tem a pontuação maior ou igual a menos 2,0 dp, seu osso ela está dentro dos limites esperados para a sua idade. Vou especificar. Se eu tenho 65 anos e vou fazer um exame de densitometria, quando eu comparo a mesma pessoa da mesma faixa etária que eu e está dentro dos limites esperados para a idade, no caso, eu tenho 65 anos, vocês sabem que na aula passada eu expliquei que pessoa com 65 anos ela já aumenta o risco dessa perda óssea. Então, se essa pontuação está dentro, se essa pontuação tiver aqui nessa menos 2 EDP, a densitometria óssea vai ser está dentro dos limites esperados para a idade, ou seja, está normal, de certa forma. Quando ela está menor que menos 2 LDP, ela está abaixo do esperado para a idade. Se vocês perceberem aqui, existe uma diferença grande nessas duas tabelas, porque aqui ela avalia a questão da idade, e aqui ela já avalia a questão da densidade óssea. Se o osso está normal, se ele tem osteopenia, se ele tem osteoporose e se ele tem osteoporose severa. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Sim. Pronto. Alguém quer que eu explique novamente? Vocês lembrem que existe a diferença. Na hora que eu fui estudar, eu também confundi, mas depois que eu li várias vezes e que eu fui entender, tem a diferença, porque aqui seu uso é comparado a jovens, com pessoas jovens, e aqui é comparado com pessoas da mesma faixa etária que você. Então, quando vocês forem estudar para a prova, que vocês virem essa questão aqui, vocês sempre fiquem de olho nas pegadinhas e vejam que existe uma diferença entre cada um. Entenderam? Deu para entender. Dá para confundir um pouco, mas deu para entender. Exatamente, dá para confundir um pouco, mas no final, se vocês conseguirem ler bem direitinho, interpretar, vocês vão ver que existe essa diferença. Pronto, gente, como eu expliquei para vocês, a aula foi rápida, justamente pelaquela questão que eu falei. Por ser uma matéria que não tem muito conteúdo para estudar, a gente tem que dividir as aulas, né? Para dar de acordo com o cronograma. Então, vocês querem, quem quer participar da revisão? Professora, eu vou sair Da, para colocar a bebê para dormir. Tá bom, não tem problema. da aula passada, no caso, Isso, eu quero. Inclusive, eu perdi, que não teve como assistir. pronto, tá certo. Eu vou sair porque eu assisti a aula passada. Tá bom.
Mas só lembrando, gente, que essa revisão vai ser uma revisão mais básica. Não vou me aprofundar tanto, porque eu já dei essa aula, né? Mas eu vou repetir novamente para vocês, porque eu acredito que tem alguns alunos que não entenderam, por mais que tenham assistido, por mais que tenham participado, mas não entenderam. Então, eu vou colocar aqui e a gente Ah, vai. então vou ficar, professora. Pronto, muito bem. Começando a revisão, né? Densitometria óssea, aula 1. A gente vai entender o que é densitometria óssea, né? A densitometria óssea é um exame de imagem que avalia a densidade mineral óssea e analisa se há perda de massa nos ossos. Como eu havia explicado, ali agora, né? Ela avalia tanto a densidade mineral quanto a resistência, porque aqui no texto não foi, quanto a resistência. É essa a função da densitometria óssea. A densitometria óssea, aliás, esse exame faz o diagnóstico de osteoporose e osteopenia. Se vocês observarem aqui na imagem, vocês vão ver um osso normal, um osso com osteoporose. Vocês podem ver que já tem uma perca de massa óssea bastante. Aqui nessa outra imagem, a gente vai comparar a osteopenia e a osteoporose, que é um osso normal, um osso com osteopenia e um osso com osteoporose. Vocês podem ver que existe uma diferença maior de um osso com osteopenia, né? Porque foi uma das coisas que alguns alunos não conseguiram entender. O que é osteopenia e o que é osteoporose? A osteopenia é uma situação caracterizada pela diminuição gradual de massa óssea. O que é essa diminuição gradual? Quando a diminuição ela é baixa, tendo em vista a diminuição de massa óssea da osteoporose. Além disso, a osteopenia não identificada e tratada corretamente pode evoluir para uma osteoporose. Ou seja, primeiro o osso passa pela osteopenia. Se aquela pessoa não identificar que ela está com osteopenia e não tratar essa osteopenia, pode evoluir para uma osteoporose. Quando o osso ele ainda está nessa situação de osteopenia, ele ainda está nessa avaliação, ele pode voltar ao normal com o tratamento. Vocês entenderam? Então, por mais que os nomes se pareçam, vocês vão ver quando eu explicar osteoporose que é totalmente, de certa forma, diferente. Vamos lá, o que é osteoporose? A osteoporose é uma doença em que há diminuição de massa óssea, o que faz com que os ossos fiquem mais frágeis, aumentando o risco de fraturas. Na maioria dos casos, a osteoporose não leva ao aparecimento de sinais e sintomas, sendo o diagnóstico realizado após uma ocorrência de fraturas. A osteoporose, ela já é uma diminuição, vamos dizer, excessiva de massa óssea. Se vocês verem aqui na imagem, vocês vão ver que existe uma diferença enorme entre a osteopenia aqui e a osteoporose. Quando o osso ele já está com a osteopenia, ele aumenta bastante o risco de fraturas. Ele deixa os ossos mais frágeis. Então, vamos comparar aqui. Uma senhora que tem 85 anos, um exemplo. Quando ela cai de queda da própria altura, geralmente sempre tem fratura. E sempre a maioria das fraturas, tanto é na bacia quanto no fêmur. Então, quando uma pessoa já é mais velha, já tem osteoporose, ela aumenta o risco de fratura. Qualquer besteirinha, ela vai ter uma fratura ali naquele osso. Na maioria dos casos, a osteoporose não leva ao aparecimento de sinais e sintomas. Infelizmente,
Em muitos casos, como vocês estão vendo, a maioria dos casos ela não tem sintomas. É uma doença silenciosa, sendo o diagnóstico realizado após a ocorrência de fraturas. Quando a pessoa vai lá, sofre um acidente, cai em casa, no banheiro, seja lá aonde for, essa pessoa já é uma pessoa mais velha, que ainda não realizou o exame de densitometria óssea, ela só vai descobrir que tem a osteoporose quando já tem uma ocorrência de fratura. Quando ela cai, tem a fratura, aí o médico vai lá e pede a avaliação. Entenderam? Vocês entenderam essa parte? Para quem não assistiu a aula? E quem assistiu entendeu melhor agora? Vamos lá. Quais os tipos de exame é feito na densitometria óssea? De acordo com a indicação do exame, ou seja, do que o médico quer avaliar, a indicação do médico, podem ser solicitados diferentes tipos de densitometria óssea, sendo densitometria de coluna lombar, densitometria de fêmur proximal, densitometria de antebraço e densitometria de corpo inteiro. Você lembra que nessa aula agora, antes dessa explicação que eu estou fazendo, o médico geralmente sempre pede dois exames diferentes para avaliar cada osso diferente do corpo. E geralmente o médico ele também pede, lembrei aqui, tanto da parte inferior quanto da posterior. Ele vai avaliar, vamos dizer, a coluna. Ela tem, vocês devem saber que vocês estudaram a anatomia, ela tem uma carga maior, porque ela sustenta o peso da cabeça e o peso ela quem sustenta o nosso tronco, né? Ela quem sustenta a nossa parte posterior. Então, querendo ou não, ela tem um atrito maior e tem mais probabilidade de ocorrer perda de massa óssea ali. Do mesmo jeito, a questão do fêmur proximal. O fêmur, ele já sustenta o nosso posterior todinho. Então, consequentemente, há um peso maior e aumenta o risco de perder massa óssea. Por isso que geralmente o médico pede tanto da coluna lombar quanto do fêmur proximal. A gente vai aprofundar melhor. A densitometria de coluna lombar é o exame mais comum para o diagnóstico e avaliação de tratamento de osteoporose. Então, se você está com suspeita de osteoporose, provavelmente o médico vai pedir esse exame de densitometria de coluna lombar. A densitometria de fêmur proximal, em geral, é solicitada em casos específicos, como para avaliar a diferença entre os fêmurs direito e esquerdo. Se vocês não sabem, o fêmur direito o fêmur direito do esquerdo tem um maior do que o outro, com condições que podem afetar a região. Quais seriam essas condições? Como osteoartrite. Artrite é quando o osso ele vai artitrando com o outro, sabe? Vai batendo no outro. Então, doença de Pege, sequelas de AVC ou polimielite e fraturas no fêmur. Geralmente, essa densitometria é pedida nesses casos mais específicos. Tá aqui. Aqui é o fêmur proximal. Por que é fêmur proximal? Alguém sabe me dizer essa parte aqui? Quando é fêmur proximal, ele está mais próximo do tronco.
e fêmur distal, ele já está mais próximo do pé, né? Dos ossos do pé. Vocês estudaram isso em anatomia. Voltando aqui ao osso É normal. porque a nossa sala não teve anatomia ainda. Sim, não, sim, vocês ainda não tiveram anatomia? Não, eu pelo menos não tive. Eu entrei com curso em andamento, tinha acho que 2 meses de curso, eu não peguei anatomia. Sim. Mas teve anatomia. Porque a anatomia Mas Iago cancelou a anatomia e vai dar novamente, já que boa parte da sala não teve. porque quando vocês vão no início mesmo do curso, primeiro vocês vão estudar a história, né, da radiologia, o que é a radiologia, e depois vocês vão estudar a parte anatômica. Aí é que vocês vão Aí é que vocês vão entender cada parte do corpo, como vocês vão realizar o exame, enfim. O que é posterior anterior, o que é anterior posterior, vocês vão estudar isso tudo em anatomia. Densitometria de antebraço. Esse tipo de densitometria é mais indicado para pacientes com hiperparatiroidismo, que eu não falo, hiperparatiroidismo primário, pois a doença tende a afetar principalmente a massa óssea do osso cortical. O que é essa palavrinha aí que é difícil de falar? É quando o paciente ele tem, deixa eu lembrar aqui, meu Deus. Eu vou explicar a vocês no grupo, porque eu não estou lembrando especificamente o que é essa doença aqui. Mas tem a ver com os hormônios do paratireoide. Lembrei, quando a pessoa ela tem esses hormônios excessivos, quando a pessoa aumenta bastante essa parte aqui da paratireoide, né, da tireoide, ela aumenta bastante. Aí, quando você tem essa doença, ela também tende a afetar a questão da massa óssea do osso cortical. No caso, é a densitometria de antebraço. Antebraço, gente, é isso aqui, viu? Vocês que não estudaram anatomia, mas eu acredito que vocês sabem, sabe? Vamos lá. Densitometria de corpo inteiro. Essa densitometria, ela costuma ser solicitada quando há necessidade de avaliar de forma completa a composição corporal do paciente. Ela avalia a massa muscular, ela avalia a massa gordurosa, a gordura visceral e a massa óssea, como para acompanhamento de condicionamento físico de atletas, ou seja, todo atleta profissional, atleta que queira fazer, ele pode fazer a densitometria. Por quê? Porque a densitometria ela vai tanto avaliar o quanto você tem de massa muscular, o quanto você tem de gordura e o quanto você tem de massa óssea. Aqui na imagem vocês estão vendo, né? A parte que está em amarelo é os ossos do corpo, que é muito. A parte verde é o músculo e a parte em vermelho é a gordura. Nesse paciente aqui, ele tem mais músculo do que gordura, se vocês observarem. Vamos lá. Para quem esse exame é indicado? O exame de densitometria óssea é indicado principalmente para as mulheres acima de 65 anos e homens acima de 70. Por que mulheres acima de 65 anos? Porque elas já estão iniciando a menopausa. Pessoas com baixo peso, índice de massa corporal menor que 18 quilos e 500 gramas, pessoas sedentárias que não fazem exercício físico, fratura prévia. O que é essa fratura? Quando o paciente, por exemplo, ele
teve uma luxação. Acho que vocês já viram a diferença de luxação, esse tipo de coisa, de fratura, o que é fratura, o que é luxação, vocês já viram essa parte? Acho que não, que isso é ou é em primeiro socorro, se eu não me engano, ou é em anatomia, ou é nos dois. Enfim, quando o paciente tem a luxação, aí ele já é mais de idade, já é mais velho, teve a luxação, caiu, teve a luxação, e, e quer saber se está correndo risco de fratura naquele determinado local. Então, o exame ele é também indicado para essas pessoas que quer prevenir fratura. Medicações que aumentam o risco de osteoporose. Medicações como a base de corticoides, vocês vão ver mais na frente. Doenças que aumentam o risco de osteoporose. Acompanhamento de osteoporose já diagnosticada, para aquele paciente que já tem osteoporose e ele está fazendo aquele acompanhamento, também indicado. Monitoramento de tratamento, quando o paciente está. Vou especificar aqui. Eu não falei isso na aula passada, mas eu vou especificar. Quando, um exemplo, uma criança nasce com alguma doença, que isso aqui já entra nessa parte aqui, nessa última parte. Quando o paciente é uma criança e tem uma doença, ela tem uma doença nos ossos, um exemplo, tem aquele ossos de vidro, uma coisa assim, ela tá, aí, pronto, ela também, essa densitometria também é indicada para esse tipo de casos. Aí, vamos lá. Esse procedimento também tem aplicação em pediatria. Pediatria, né, criança. Para acompanhar o crescimento da criança e do adolescente. Também é indicado nessa ocasião. Se a criança, um exemplo, tem alguma doença que não tem o crescimento, como o MES, né? O MES, ele precisa tomar remédio para crescer, porque ele não crescia. Aí essa criança, esse adolescente tem esse tipo de doença. Ela também serve para acompanhar essa questão. Se o paciente estiver tomando algum medicamento para o crescimento, aí ele vai acompanhar a densitometria. Vai fazer a densitometria e o médico vai acompanhar o crescimento da criança e do adolescente. Porém, a densitometria óssea também pode ser solicitada em outras condições específicas. Algumas pessoas possuem mais chance de desenvolver problemas de perda óssea e, por isso, podem ter que realizar densitometria óssea regularmente ou em algum momento da vida, como forma de prevenção. Mulheres na menopausa, pós-menopausa e menopausa cirúrgica. Menopausa cirúrgica é quando a mulher realiza a cirurgia para a remoção dos 2 ovários. Então, a densitometria também é solicitada nesses casos. Mulheres com menopausa precoce, mulheres que têm menopausa antes dos 45 anos. Tabagistas e etilistas. Tabagistas pessoas que fumam, né? E etilistas, pessoas alcoólicas. Na atividade, eu perguntei se o alcoolismo afeta na perda óssea. E eu não tinha explicado isso, mas eu vou explicar agora. O álcool, ele atua no organismo como forma de diminuir as reservas de cálcio e, consequentemente, deixa os ossos mais fortes, já que os ossos também são feitos de cálcio. Quando você bebe álcool, passa a fazer aqui todos os dias, aquele álcool, né? Qualquer tipo, vai diminuindo as reservas de cálcio. Pacientes com condições de saúde específicas, como aquela palavrinha lá que eu falei, e outros problemas na tireoide, doenças gastrointestinais,
patologias reumáticas ou coágulos renal. Pessoas com síndrome de má absorção, como doença de Crohn. Contraindicações. A densitometria ela é contraindicada a mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez, como qualquer exame radiológico. Olha, a pessoa acha que isso é besteira, né? Mas eu conheço uma pessoa aqui da minha cidade que ela, quando estava grávida, fez aconteceu um acidente, fez um raio-x no pé e a filha dela, eu acredito que tenha 18 anos hoje, nasceu com uma manchinha no olho. O olho dela é metade de uma cor e metade de outra. E o médico falou que foi por causa desse exame que ela fez, desse raio-x. Pessoas que fizeram exames com contraste e ou do ovário, eu falei bório, mas é bário. Eu falei bório lá na aula 2, mas é bário. Pessoas com cirurgia ortopédica extensa ou prótese extensa na região avaliada. Ou seja, na aula 2 que eu falei que a pessoa não pode nem ter o tipo de metal no corpo, consequentemente, as pessoas que têm algum tipo de prótese, alguma cirurgia ortopédica que tem enfim, alguma coisa de metal também não pode fazer a densitometria. E obesidade grave. Por que obesidade grave? Porque, infelizmente, a mesa de densitometria não suporta uma pessoa que tenha mais de 70 quilos. Então, pessoas que têm mais de 70 quilos não conseguem fazer o exame de densitometria óssea. Periodicidade. Periodicidade é o tempo, o período que a gente pode fazer a densitometria. A densitometria óssea é feita a cada 1 ou 2 anos, depende também do controle da osteopenia e osteoporose, determinado pelo médico assistente. Então, geralmente a gente faz a densitometria a cada 1 ou 2 anos, mas isso depende muito. Se o médico solicitar que esses intervalos sejam mais curtos, você pode fazer, não existe nenhuma restrição para fazer a densitometria em intervalos mais curtos. Isso também depende se ocorrer casos de rápida perda óssea. Como eu falei lá em indicações, pessoas que utilizam de medicamentos à base de corticoides, ela tem uma rápida perda óssea. Então, esse exame, ele pode ser feito em intervalos mais curtos, a decorrer desses casos de perda óssea rápida. Pronto. Essa foi a aula, a revisão. Apesar de ter sido rápido, vocês conseguiram entender melhor do que na outra aula, na aula 1? Sim. Pronto. Agora vocês já estão craque para fazer uma prova oral, né? Professora, sobre o trabalho, vai aceitar até que horas? O trabalho, eu vou aceitar ele até às 12 horas de hoje. A não ser que você tenha uma justificativa muito grande para não ter feito o trabalho em sexta, sábado, domingo, Não tenho, 2 dias. professora. Aí você não fez por quê? Porque não conseguiu. Foi passando, eu disse, eu vou fazer amanhã, aí passou amanhã, aí É foi porque passando. eu só vou aceitar seu trabalho até amanhã porque eu sei que no final de semana é complicado. Porque tudo que a gente não faz durante a semana, a gente deixa para fazer no final de semana, né?
Então, vou perdoar dessa vez e vou deixar vocês entregarem. Quem não me entregou ainda, até amanhã. Eba, obrigada, professora. Tá bom, por nada. Pronto, gente. Eu espero de verdade que vocês estejam gostando da minha aula. Por quê? Porque eu quero que vocês consigam aprender essa matéria, apesar de ser uma matéria específica, que vocês, como os técnicos, sem nenhuma tipo de capacitação, sem nenhuma especialização, vocês não vão conseguir realizar esse tipo de procedimento, esse tipo de exame. Enfim, mas mesmo assim é importante a gente saber quais tipos de exame, quais tipos de especialização, de capacitação a gente pode fazer, né? Quanto mais você tiver, melhor será para o mercado de trabalho. Vou sair aqui.